Bom, pessoal, no bloco anterior, nós estivemos falando aqui com o Dr. Alexandre Zavaglia Coelho, ele que é especialista em robótica e inteligência artificial aplicada à vida da gente, ao direito e a tudo o que nos envolve. A gente perguntou para ele qual é o problema que um celular ou as nossas conexões podem fazer na nossa vida. E, em geral, como essa tecnologia pode nos ajudar acelerando a tudo aquilo que nós podíamos fazer ou então trazendo problemas quanto à proteção dos nossos dados e informações. Alexandre, eu queria lhe perguntar uma coisa que eu já ouvi falar. Por exemplo, se você faz aqueles encontros à distância, sabe aqueles softwares que colocam você para você conhecer uma pessoa nova, às vezes você quer casar, etc. E de repente você vai conversando, mostrando seu perfil, etc. A pessoa que está do outro lado é um ser humano físico ou pode ser um robô? Pode ser um robô. Ô louco, explica para o pessoal isso aí. Tem um caso famoso que é de um site de traição, porque, como a gente estava falando, essa quantidade de informações a gente consegue entender qual é o perfil de comportamento da pessoa. Não só como a gente falou que bebida ela gosta de viajar, mas ela consegue saber tudo. Que cor você gosta, que música você gosta. Sim, sim. Porque a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? E aí, Certo. esse site de traição tinha uma tecnologia que conseguia entender esse padrão de comportamento, né? E ele teve primeiro um escândalo que vazaram os dados das pessoas. Então, como era um site de traição, vocês imaginam a confusão que isso deu. A pessoa separou, outra pessoa perdeu o emprego, né? E depois veio o segundo escândalo, que só 3 a cada 10 mil mulheres eram verdadeiras, eram todas robôs. Então a Sim. pessoa ficou lá namorando 1, 2 anos, a pessoa de outro país, ela estava namorando robô sem saber. Sim. Por isso que a gente está dizendo, né, que tudo isso que a gente tem visto nos últimos anos também tem gerado uma necessidade de criar algumas leis para proteger as pessoas. Certo. Como uma na Europa, por exemplo, que diz que a partir de problemas como esse, a gente tem direito de saber se a gente está falando com uma pessoa ou um robô. Porque sim. é tão avançada essa questão de entender o nosso padrão de comportamento e a voz, né, ou a escrita da tecnologia, que muitas vezes a gente não sabe que está falando com um robô. Sei. Como, por exemplo, um call center de uma loja, né? Cada vez mais Certo. tem sido utilizado. Essa tecnologia chama chatbot. Como é que é? Chat é conversar, né? Então é um robô de conversa. Então Perfeito. essa tecnologia tem avançado bastante. Então, como a Tá gente certo. disse, a gente tem um lado positivo da tecnologia, mas tem muitos desafios. Outro desafio bastante relevante em relação à segurança é o roubo de dados, né? Sim. Então, há uma preocupação muito grande hoje de a gente cuidar do nosso celular, principalmente. A gente tem visto, Certo. as pessoas têm aí hackeado, têm roubado senhas de WhatsApp para mandar para a família pedindo dinheiro, né, como se fosse a pessoa. Todo mundo está ouvindo Então, falar disso, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E tem gente que cai, né, Alexandre? Então a gente tem que hoje em dia, se é uma pessoa que você não conhece, você não pode abrir e-mail, você não pode abrir uma mensagem, porque às vezes Certo. uma simples foto, você clicou na foto, é um vírus, Certo. né, para conseguir entrar no seu celular e buscar todas as suas Eu informações. sei, né? por exemplo, sabe aquelas mensagens tipo, bom dia, essa é uma corrente, não interrompa a corrente, porque senão isso dá azar, ou então você vai ganhar muito dinheiro caso você leve essa corrente para frente. Você pode estar levando um vírus também, né? E na maioria das vezes está. Então, sempre quando a gente vê, né, uma mensagem que a gente não conhece, ou que tem uma vantagem muito boa, olha, uma super promoção, ou é uma corrente. Então, tudo aquilo que de alguma maneira te mostra um benefício maior do que o normal, é justamente para instigar a pessoa a clicar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses arquivos e também com a senha do celular. O WhatsApp tem aquela dupla verificação, né? Vocês podem procurar na internet formas de fazer isso. Você tem uma senha além do celular, uma senha do próprio WhatsApp. Do próprio WhatsApp. Que aí fica mais difícil de a pessoa pegar suas informações. Certo. E também nas empresas. Tem um tipo de crime hoje chamado ransomware, que a pessoa entra no seu computador, criptografa, que a criptografia é uma forma que você não consegue enxergar o que está lá dentro. Só quem tem a chave, né? Certo. E aí a pessoa criptografa e te pede um resgate.
Certo. Isso tem sido mais comum do que vocês podem imaginar, né? A gente trabalha com isso, acompanha todas essas investigações, os clientes que passam por isso. Então, realmente tem esse lado muito difícil do crime. Sim. Né? Você pode estar dirigindo um carro e, de repente, uma pessoa num outro país tomar controle do seu carro dirigindo. Entendi. Ou como a gente falou, numa operação de um médico, se ela está sendo mediada pela tecnologia. Né? Digamos, por exemplo, que tem um pessoal, uma equipe médica, que abriu o camarada para fazer uma cirurgia no coração, coisa desse tipo. De repente, o hacker pode controlar a energia elétrica que vai para aquele centro cirúrgico. Pode acabar com uma cirurgia dessa, fazer um terrorismo na área da saúde. Nós escutamos esses dias uma empresa de seguro falando sobre uma série de situações em que os centros médicos, os médicos, essas cirurgias robóticas, por exemplo, podem ser afetadas pelo ingresso de hackers que acaba afetando a qualidade e a própria duração daquela atividade. Claro, né? Inclusive acessar câmeras da residência e ver o que a pessoa faz dentro. Né? Então, realmente, essa questão da segurança e das senhas é uma coisa que às vezes a gente negligencia, né? Assim, a gente simplesmente coloca uma senha fácil, não se preocupa com isso. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente, né? E não é só a empresa ou o aplicativo ou o tipo de computador que a gente usa. Certo. Tem um ato das pessoas mesmo. Como é que a gente, né? Você sempre fazer atualização dos seus softwares, né? Porque às vezes isso gera algum tipo de defeito ou abre uma porta para essas pessoas entrarem. Então, toda vez que a gente chega um pedido de atualização, a gente deve fazer da própria empresa, porque isso às vezes você está organizando ou arrumando algum tipo de vulnerabilidade. Então, esse é um ponto muito relevante daqui para frente, porque pensa que se a gente falou que o combustível de toda essa revolução, né, tecnológica somos nós, são os nossos dados, então quer dizer que o ouro está nas nossas mãos e a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que isso tá por aí, está na internet, a gente não tem mais como voltar atrás. Né? Por exemplo, quando você vai entrar num joguinho, você entra num software qualquer, num aplicativo no seu celular, pode ser que você esteja trazendo uma série de outros aplicativos. Por exemplo, tem convênio entre as várias empresas. Você compra um software, de repente aparece no seu celular vários outros. Por quê? Um entra no seu sistema e traz uma série de outros que podem estar trazendo vírus e uma série de problemas para você. E não só vírus, às vezes se o nosso computador, né, o nosso navegador não está organizado com determinadas regras de privacidade, você entra num site, você tem 10, 20 empresas roubando suas informações sem você nem saber. Certo. E às vezes não é para praticar um crime, ela está pegando essas informações para entender quem você é, o que você compra. Certo. Depois ela vende essas informações para outras pessoas. Né? Por tudo isso, que na Europa, o ano passado foi criada uma lei de proteção de dados, que é a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Agora os Estados Unidos criou uma lei que vai entrar em vigor, né, especialmente na Califórnia, de proteção de dados a partir de janeiro do ano que vem. E a nossa lei brasileira já foi aprovada e vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Certo. E isso, por exemplo, traz uma série de direitos dos consumidores. Primeiro, diz que a empresa tem algumas regras que ela tem que seguir para poder capturar o seu dado e utilizar seu dado. E ela tem que avisar você que ela está usando o seu dado? Além disso, você tem um artigo, né, que é o artigo 18, que diz que a empresa agora tem que ter um canal para você poder perguntar. Então você tem direito a várias perguntas. Que dados você tem meu? Como é que você usa meu dado? Para quê? Você vendeu meu dado para terceiros? Então todo site a partir de agosto do ano que vem vai ter que ter um link, alguma coisa, com um canal para você poder perguntar essas coisas e a empresa vai ter que te informar. Justamente para a gente entender. E a outra coisa também é o seguinte, né? Além dessa questão legal, o que a gente estuda há muitos anos? Que é chamada sustentabilidade digital. Porque sustentabilidade, às vezes a gente acha que está muito ligado só ao meio ambiente, mas não é verdade, né? Sustentabilidade é perenidade, é continuar no tempo. Certo. Então, se a empresa não respeitar os seus dados e não respeitar o seu perfil, começar a te indicar coisas que você não quer, ou vender seus dados de forma equivocada, né, no seu perfil para as pessoas, você não vai mais querer se relacionar com ela, não é isso? Tá certo. Então, além das questões legais, as empresas, e aí fica a dica aí para os empresários, né, de todos os níveis, porque também lei de proteção de dados não é só para a internet.
é dado pessoal. Se você deixou um papel em cima da mesa com dado pessoal, também vai valer essa lei. Tá, perfeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os dados das pessoas, porque além de multas, né, processos judiciais, realmente o que vai acontecer é que você vai perder seus clientes, porque as pessoas estão muito incomodadas Tá cada certo. vez mais com isso, né? Então, eu, né, estudo isso há bastante tempo, eu me incomodo bastante. Então, a empresa que eu vejo que não trata bem meus dados, ou que você foi lá, comprou uma coisa e você recebe uma propaganda de outro e você colocou uma letra errada, um nome errado, então você fala, olha, só pode ter vindo dali, né? Então, cada vez que isso acontece, a gente se incomoda muito e fala, lá eu não vou mais, lá eu não vou comprar mais. Então, a gente tem esses dois lados, não só das leis agora, que vão nos apoiar para a gente entender tudo isso que está acontecendo e preservar certos direitos nossos, como as pessoas estão cada vez mais conscientes. Lembra do Código de Defesa do Consumidor? Que no começo ninguém entendia direito e hoje está todo mundo muito ciente dos seus direitos de consumidor? Vai acontecer a mesma coisa a partir do ano que vem com a proteção de dados. Então, em relação aos bancos, por exemplo, você fica de casa, você entra na sua conta bancária, é tudo um processo eletrônico, você pega o comprovante, etc. Mas, de vez em quando, a gente ouve dizer que os hackers entraram, que aquele sistema de proteção do banco, que é realmente eficiente, às vezes abre-se uma porta e tem que indenizar as pessoas por danos causados pelo ingresso na sua conta, dos seus dados, etc. E até tirando o dinheiro da sua conta, externamente ou virtualmente, isso tem acontecido. O banco, ele está próximo de chegar à perfeição na defesa dessas informações ou ainda existem problemas que precisam aperfeiçoar? Nesse ponto, o Brasil é muito privilegiado. Nós temos um sistema financeiro muito robusto, né? Muito melhor organizado do que a grande maioria dos países em termos de tecnologia. Às vezes tem países que você faz um depósito, só cai aí vários dias depois, e aqui no Brasil a gente já tem tudo isso em tempo real. Então a gente tem um sistema regulatório também de tecnologia muito avançado aqui no Brasil. Então os bancos têm investido muito nisso, porque de fato a responsabilidade, né, tem sido considerada deles. Então, não é só a questão legal, como a gente disse, tem um papel da sociedade, também tem um papel das empresas, porque uma vez que o crime aconteceu, dificilmente você acha quem praticou, às vezes a pessoa está em outro país. Então, toda essa questão preventiva, né, de como é que a gente guarda nossas informações, como é que as empresas geram sistemas mais seguros, né, tem sido também fundamental para tudo isso funcionar. Então, a gente tem um exemplo muito claro que é do boleto. A gente tinha 2 bilhões em processos judiciais de fraude em boleto todo ano. E aí você prende uma parte, depois acontece tudo de novo, uma parte você não consegue prender as pessoas de quem fez. Então houve um esforço muito grande em criar um tipo de boleto que é infraudável. Isso diminuiu muito o número de golpes, né? Lógico que em algum momento é uma briga de gato e rato, né? As pessoas tentam fraudar isso, mas para a gente ver que essa preocupação com a segurança e a gente prevenir, né, investindo em sistemas mais seguros, também tem um efeito muito positivo. Então, apesar dos vários crimes acontecendo em relação a isso, se a gente for ver percentualmente em relação ao número de contas e tal, é pequeno. E isso é um esforço muito grande que tem sido feito. E tem coisas que as pessoas caem, que é um absurdo. Por exemplo, o banco manda para você, teoricamente, né, é recebido como se fosse do banco, manda para você aperfeiçoar suas informações para que o banco possa continuar tendo você no home banking, que é essa ferramenta de você poder falar sem ir no banco, você poder fazer as operações. E as pessoas acham que o banco manda isso mesmo. De repente, você passa todos o seu cadastro, CPF, RG, até a senha as pessoas passam, e aí o outro faz o ataque, tira dinheiro da sua conta, mas foi você que caiu nesse golpe cibernético, como a gente chama, não é? Esse aí tem um nome chamado phishing, que é pescar. Que é pescar dados das pessoas. Então você manda lá um site, né? Que na verdade é igualzinho do banco, mas não é verdade. Você manda um link para cair nesse site e você coloca lá todas as suas informações. E aí você caiu nesse phishing, nessa pescaria de dados. Tá certo. Né? Então a gente tem sempre que ter essa preocupação de que é muito difícil de as empresas mandarem um e-mail ou te ligar falando assim, olha, confirme suas informações e fale você mesmo sobre elas. Então o que a gente tem que fazer é sempre, quando chega um link, né, a gente vê a terminação, às vezes a gente vê que não é exatamente, né, o site do banco, mas o ideal é realmente nunca clicar em nenhum desses. Se o banco precisa de alguma coisa, seu dado está desatualizado, uma vez que você recebeu isso e você ficou preocupado, você entra lá com a sua senha no próprio site do banco,
vai lá e atualiza suas informações, porque hoje o Home Bank permite isso. Então, ou então liga para o seu gerente e pergunta, você me mandou alguma coisa? Não, a gente não mandou. Então aí você fica esperto sabendo que você não pode. Então, esses são os golpes mais simples aí e que as pessoas mais caem, né? Então a gente também tem golpes que a pessoa fala, olha, você ganhou aqui uma bolada e pega aí, às vezes, um envelope vazio, faz lá o depósito no seu nome no banco, né? Sim. E aparece lá na sua conta, olha, 5 mil que vai ser desbloqueado em 2 dias, mas não tem nada, na verdade, não tem nada, dentro. E aí fala, você precisa aqui depositar R$1.000 para eu liberar os 5 mil. E a pessoa vai lá e deposita. Então todas essas coisas aí de dinheiro fácil não existem, né? Para a gente concluir, Alexandre, foi muito interessante falar com você sobre todo esse conjunto de coisas, né, que o robô ajuda e que o robô pode atrapalhar, né? Em relação à política, por exemplo, hoje a gente sabe que até a eleição americana foi influenciada por robôs produzindo uma série de fake news que acabaram prejudicando uma candidatura, né? Da mesma forma, o celular leva a gente a uma série de riscos. Eu perguntaria para você, para ser bem radical, para você poder explicar, o celular é amigo ou inimigo da gente? Não, eu acho que ele é amigo, né? Porque ele tem nos ajudado em todas essas coisas, mas ele também pode ser inimigo, primeiro, se a gente não se preocupar com a segurança, e segundo, se as empresas, os candidatos não tiverem responsabilidades éticas, né? E é por isso que a legislação tem melhorado para tentar minimizar esses problemas, mas realmente é um desafio muito grande. Por isso que muita gente fala que a profissão de advogado também, assim como outros, vão ser substituídos pela tecnologia. Eu já acho diferente. Eu acho que cada dia vão surgir problemas novos relacionados à tecnologia no nosso dia a dia e a sociedade vai precisar dos advogados, juízes, promotores, como um dos fatores mais importantes para equilibrar esses desafios que a tecnologia também está nos trazendo. Alexandre, muito obrigado. Foi uma alegria estar com você e foi muito bom para nós podermos colocar para a comunidade algo assim que é o conhecimento que eles têm adaptado a essa realidade e aos riscos da atualidade. Sempre houve riscos na vida humana, desde as cavernas, né? Mas agora nós estamos num ambiente de tecnologia tão avançado e cada vez será mais avançado que a gente precisa se preocupar com a nossa segurança e o uso adequado de robôs, de celulares e tecnologias que devem estar a favor do ser humano e não contra ele. Muito obrigado, Alexandre, foi uma alegria. Prazer, Suas até a próxima. considerações finais. Dizer realmente que tudo isso depende de nós. Como é que a gente também vai ajudar a utilizar essa tecnologia da maneira correta. E também a tecnologia reflete decisões humanas. Por isso que questões éticas, filosóficas, sociológicas vão entrar cada vez mais em debate, porque como é que a gente vai construir essas decisões, o que a gente vai permitir a tecnologia fazer, está nas nossas mãos. Então a gente tem que trabalhar bastante aí para construir um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado, foi uma alegria muito grande estar com você aqui. Espero que você tenha gostado e aproveitado esse questionamento que nós fizemos com respostas tão precisas com o Dr. Alexandre Zavaglia Coelho.